Vamos falar de economia, mas vamos mostrar os números e a realidade como eles são. O Brasil despiora mais rápido do que se imaginava. A semana foi marcada por mais notícias boas. Ao contrário do que previam os profetas do caos na velha imprensa, as pessoas estão encontrando emprego, a inflação dá sinais de que vai arrefecer no segundo semestre e, ao contrário do que acontece no mundo, no Brasil, as revisões são feitas para cima, para mais, como é o caso do PIB. Vou começar essa rodada com você, Fabi. O que eu achei interessante essa semana, a imprensa, a velha imprensa aí noticiando, ela chegava a dizer temas da economia e falou até sobre o desemprego. Realmente teve pessoas, a gente está com essa situação, pessoas que saíram de um emprego para ir para outro melhor, olha só que novidade. Eles não souberam reportar isso com a veracidade que deveria, né? Então, não é que houve desemprego. Houve um crescimento do emprego formal e houve também as pessoas saindo de um emprego pior e indo para um emprego melhor. Então, é o despiora mesmo. É isso, Adriles, para você comentar, eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela uma imagem que, aliás, passou a circular nas redes sociais. Vamos lá, produção, as manchetes adversativas, né? As conjunções adversativas. Você tem um compilado dos principais, os mais tradicionais veículos impressos, que agora, evidentemente, digitais, né, do Brasil. Então, você vê que, olha lá, o viés é de alta para PIB, mas, como diz o Adriles, confiança do comércio melhora, mas... Então, Adriles, esse daí é o jornalismo do mas, né? Não tem... Eu acho que nunca se torceu tanto para que o Brasil dê errado economicamente, como nas manchetes dos jornais, como agora, por pura política, neste momento do ano, por campanha eleitoral aberta a favor do adversário do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro conta na oposição, não só com o PT, com os partidos de esquerda, os partidos de direita liberal limpinha, mas tem dois novos oposicionistas, né? A própria Justiça Eleitoral, que faz campanha contra o presidente, contra eventuais falácias do presidente, que são verdades, que falam sobre a situação eleitoral no Brasil, e a grande mídia, que age como um ator de esquerda que sempre foi, com pessoas das faculdades de comunicação aboletadas nas redações. A despiora é flagrante, a melhora é flagrante. Eles apostaram na pandemia como outro ator decisivo para fazer desmoronar o governo, mas com a expansão de crédito, com injeção de dinheiro nas pessoas mais pobres, com a lei da liberdade econômica, o micro e médio empreendedor começou a ascender, o país começou a crescer, o mercado de emprego começou a se aquecer, com a PEC das bondades, que eu acho que é uma medida realmente antiliberal, mas necessária, porque é muito fácil, né, Silvio Navarro, você ser liberal num país que tem condições como a Suíça, a Suécia, a Inglaterra, mas no Brasil, que já tem um problema de socioeconômico, de pobreza, agravado pelo isolamento social, nesse momento, eu acho que deve-se sim, assim como o Auxílio Brasil, deve ter uma PEC de bondades para favorecer as classes menos privilegiadas. Talvez o Paulo Figueiredo vai me interpelar dizendo assim, mas isso é uma perspectiva maquiavélica. Olha, mas Maquiavel não estava errado em tudo. Para impedir a ascensão de um governo lulopetista que vai sufocar as liberdades, que acha que a pandemia foi um presente de Deus para a esquerda, como o próprio Lula diz, eu acho que é uma medida válida e não é uma medida ruim, essencialmente. É uma medida que melhora, injeta dinheiro na economia, alavanca a economia e depois, eventualmente, a gente pode fazer as devidas economias, as devidas privatizações e reduções do Estado que a gente pode ter no futuro. Nesse momento, é um momento de ajudar as pessoas mais desvalidas, que estão sendo ajudadas já, e de alavancar essas pessoas para alavancar a economia e alavancar, sim, também a projeção da possibilidade da derrota do lulopetismo, que está incrustado no judiciário, na mídia, em grande parte das instituições culturais, e que, se isso acontecer, aí sim a economia vai para o gargalo com o populismo lulopetista. Vamos ver então como é que ele vai te interpelar. Esse papo de injetar dinheiro na economia para melhorar a economia é o papo, parece que eu estou conversando até com a Dilma Rousseff. Não, o Milton Friedman falava isso, querido. Não, economista você não. Você sabe disso. Não, economia liberal você Milton não Friedman falava disso. Não, pelo contrário, Friedman dizia o que se sabe, que você gera crescimento econômico associando fatores de produção de forma bem sucedida. Em fatores de produção, o governo retira dinheiro da economia para dar para a mão de alguém. O governo não tem, o governo toma dinheiro. Em relação ao pacote do auxílio, ele tem bons pontos,
o Brasil vive uma situação emergencial, sim, especialmente no que diz respeito à questão dos combustíveis. Ninguém poderia imaginar um choque dessa magnitude acontecendo de forma tão rápida. Não foi só pela guerra da Ucrânia, mas muito por causa da guerra aos combustíveis, chamados combustíveis fósseis, declarada pelo governo Biden desde a sua campanha, na verdade, por uma desorganização da cadeia logística mundial. Então você tem sim um choque grave. A ideia do voucher para caminhoneiros, principalmente no Brasil, por onde circulam boa parte das riquezas, ou quase todas as riquezas brasileiras circulam através de caminhões. Então é muito importante que isso seja endereçado como uma medida emergencial. A questão do Auxílio Brasil, programa de distribuição de renda, é necessário quando você, em situações excepcionais, e sempre no limite de capacidade de um país. O setor produtivo brasileiro precisa ser valorizado. O setor produtivo brasileiro precisa ser desonerado. É assim que você gera crescimento econômico. A ideia de que você vai ter... É bom que o presidente Bolsonaro faça essa medida para que o PT não volte, para catapultar a campanha política do presidente. Ora, contra isso eu sou contra. Dinheiro público para catapultar a campanha de qualquer um, eu sou sempre absolutamente contra. Mas não é só isso. Se você gera mais dinheiro na economia dos mais pobres, você gera mais consumo também. Isso não é o que diz, é o Milton Friedman que diz. É lógico que você não pode tirar o cobertor curto, você vai tirar o dinheiro de um lugar e vai colocar em outro lugar, mas isso sendo temporário, e é temporário até dezembro, essa é a teoria você gera um aumento de consumo e o consumo gera um mercado de trabalho mais aquecido. Você não concorda comigo? O Milton Friedman concordava. Vou acrescentar não é verdade. Você tem um antagonismo entre a escola keynesiana de economia e a escola liberal, Chicago, e até a escola austríaca, que é exatamente o oposto. Você não gera crescimento econômico injetando dinheiro na economia. Na verdade, aos poucos, nós estamos... Situações excepcionais. Vamos ouvir o que a Fabi tem a dizer aqui. Peraí. Nós tivemos o maior investimento no plano safra. Isso é muito, muito importante, porque é um dinheiro investido, Paulo, mas que retorna ao Brasil, porque nós estamos investindo pela primeira vez no agronegócio, mas principalmente na economia, aquele agro familiar. Então, esse dinheiro aplicado vai redundar diretamente em benefício popular às duas vertentes e vai trazer também din-din, que vocês aí, os liberais, se importam tanto. Eu sou um liberal social. Todo mundo se importa com din-din. Din-din é bom para todo mundo. Só que você tem que gerar riqueza com produção e produtividade. Essa é a fórmula que funciona. A ideia de que você gera crescimento econômico com injeção de dinheiro na economia é a teoria keynesiana que eu espero seja superada. Nós estamos nessa enrascada. Paulo Figueiredo. Nós estamos nessa enrascada porque os governos injetaram dinheiro demais na economia nos últimos anos sem um aumento de produtividade que fizesse frente a essa injeção. As economias não estão com problema de falta de injeção de dinheiro. Em condições ideais de um país em ascensão econômica... Peraí, você que está meio noblar contra o governo. Em condições ideais de um país em ascensão econômica, eu concordo plenamente com você. Mas essa não é uma condição ideal. A gente está saindo de uma pandemia em que há pessoas passando fome e foram proibidas de trabalhar. É claro que o governo tem obrigação de dar um auxílio emergencial nesse momento que as pessoas estão voltando a acender a possibilidade de trabalho. Depois que as condições tiverem se adequado a um nível normal, aí sim você pode falar de uma economia liberal. Não dá para fazer economia liberal no Congo, cara, num país de terceiro mundo. Nesse momento que você tem a premissa da volta do PT ao poder, que aí sim seria a estatização da economia, que você tem gente passando fome. Tudo bem, a economia está ascendendo, concordo plenamente, mas ainda há muita fome e miséria por causa do isolamento social. Então, é uma medida populista? Não acho. É uma medida para colocar comida no prato do brasileiro, do caminhoneiro que tem uma gasolina cara para chuchu e não está tendo lucro nenhum, e eventualmente também para alavancar a economia, gerando consumo, mais uma vez. O keynesiano, nesse sentido, nesse estrito momento, talvez tenha razão. E o Milton Friedman já falou assim, senhor, é bom injetar a economia na economia de vez em quando, para eventualmente a economia possa se alavancar e se sentido e é isso aí. Essa é a volta da Dilma Rousseff. Não é isso, Paulo Figueiredo. Eu prefiro, a volta do Lula está no sentido oposto. Vamos lá.